Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui no meu cenário super improvisado para falar um pouquinho sobre a Olimpíada de História. Eu considero a Olimpíada de História como um grande aprendizado e uma ótima preparação para os alunos estarem entrando mais tarde num processo seletivo, num concurso público, num vestibular, porque a prova da Olimpíada ela exige muita reflexão, ela exige prática, exige também que a criança se prepare para não cair em pegadinhas, para também nunca se deixar levar por respostas óbvias. Então, para mim, a Olimpíada de História é tudo de bom e só vem para ajudar no cenário da educação brasileira. E eu confio nos meus alunos, é lógico que eu sempre vou apoiá-los e incentivá-los, até porque eles são o que eu tenho de melhor para oferecer, eles são o resultado do meu trabalho final e eu tô sempre com eles nessa, super apoio a iniciativa de participar da Olimpíada, tento ajudá-los ao máximo, lógico, sem nunca acabar interferindo nas decisões deles, afinal eles precisam criar essa iniciativa de se virar por conta própria, como se diz, né? E eu tô muito feliz de ter participado no ano passado e de poder entrar nessa novamente esse ano com 8 equipes das 12.028 equipes do Brasil que vão participar esse ano aqui no país da Olimpíada de História. Muita gente acaba não lendo o regulamento e fica por fora de algumas regras básicas, então é sobre elas que eu vou falar hoje. A Olimpíada ela é formada por equipes de um professor orientador e 3 alunos. E essa equipe é muito interessante que ela esteja bem entrosada para discutir, para refletir sobre as respostas. A prova da Olimpíada ela sempre chega na segunda-feira pela parte da manhã no site oficial da Olimpíada de História. E essa prova ela fica disponível para os alunos olharem. Também nessa página, na parte de downloads, o pessoal da Olimpíada oferece muito material para ajudar nas reflexões, para ajudar na resolução da prova. E é muito interessante que as crianças procurem esse material. Não adianta insistir em responder uma questão sobre a qual não se sabe nada, né? Ou se sabe muito pouco. Então, esse material complementar que é disponibilizado no site é super importante. Então, cada aluno vai ter o seu login, né, com o seu e-mail e a sua senha para entrar no site e ver a prova e ver todo o material que está disponível lá. Mas eu gosto, sugiro, prefiro a prova impressa. Eu acho que a prova impressa ela ajuda bastante as crianças a prestarem muita atenção naquilo, porque às vezes elas estão lá num celular olhando a prova ou no notebook e vem outras distrações do mundo da internet. Então eu sempre imprimo as provas e entrego para as equipes, uma prova por equipe, até porque eu acho muito bacana que seja uma prova para que os 3 se obriguem a sentarem juntos e conversarem sobre as questões, para evitar que cada um faça a prova na sua casa e acabe virando uma coisa individual. Então, depois da prova impressa, eu sugiro que as crianças sentem-se e comecem então a tentar resolver as questões. Pesquisar nunca é demais. No fim da prova, vem todo o material complementar. As questões elas são sempre embasadas em cima de fotos, desenhos, gravuras, poemas, textos, e eles estão disponíveis sempre ao fim da prova. E também, além de pesquisar esse material ao fim da prova, lógico, as crianças têm que dar uma olhadinha no material que vai ser disponibilizado no site da Olimpíada, como eu já falei. E lógico que pesquisar nunca é demais, mas lembrando sempre de pesquisar em locais adequados, né? Em locais seguros, para que eles não caiam aí em sites que não são bacanas e que não vão passar informações legais sobre os assuntos que eles estão pesquisando. Então a prova, como eu já falei, ela chega na segunda-feira e os alunos têm até sábado para mandar as respostas. Eles podem mandar até às 11h59 da noite de sábado. Lógico que deixar para o último momento nunca é bacana, porque pode acontecer algum erro e eles acabarem perdendo a chance de responder as questões. Mas então são 6 dias para cada prova. Lembrando que são 5 etapas online e uma presencial. Esse ano
A Olimpíada começa amanhã, no dia 8, né? Chega a nossa primeira prova e a gente tem então que mandar as respostas até o dia 13. Nessa primeira fase, a prova ela vai vir com 10 questões. São 10 perguntas. Essas perguntas, elas são todas de assinalar, então elas têm 4 alternativas de respostas. É muito interessante alertar os alunos para o fato de que entre essas 4 respostas, uma sempre estará completamente errada, então ela não contabiliza pontos. As demais, elas podem valer 5 pontos, 4 pontos ou um pontinho só. Então, no caso, nós só temos uma resposta incorreta. As outras 3 alternativas, elas vão pontuar. As equipes com a melhor pontuação é que seguem na disputa. Então, é bastante interessante as crianças estarem bem atentas para tentar fazer o máximo de pontos possíveis para continuar nessa disputa que super desenvolve a capacidade dos nossos alunos. Então, depois da provinha, dessas 10 questões resolvidas, os alunos devem entrar no site para mandar as respostas. Quando eles têm a opção de responder no site, é muito interessante que eles salvem como rascunho antes de mandar. Deixe salvo como rascunho. Enquanto estiverem em rascunho, eles podem mudar a resposta. Entretanto, as respostas elas só são enviadas uma única vez. Então, eles têm que tomar muito cuidado para não esquecer de enviá-las oficialmente. E se elas estiverem só em rascunho e não forem enviadas, a equipe vai ser desclassificada, como se ela não tivesse participado e não tivesse tentado responder. Então, eu aconselho os alunos a botarem como rascunho, darem uma boa repensada, quando estiverem bem firmes, então lembrarem de se enviar oficialmente. Também é interessante, né? E é óbvio que só um aluno da equipe mande as suas respostas. Não tem como os 3 enviarem a resposta. Então, esses alunos eles precisam sentar e conversar e chegar à decisão final. Depois, os alunos que conseguem passar para a segunda etapa são 90% das equipes, aquelas que alcançaram a maior pontuação. Lembrando que no final da prova vem uma tarefa que deve ser feita, certo? E no caso da primeira prova é uma tarefa que é basicamente um questionário sobre as questões socioeconômicas dos nossos alunos brasileiros. Não é nada demais, mas o professor também deve enviar as suas respostas. E então, depois que 90% das equipes são selecionadas, a próxima prova chega sequencialmente na próxima segunda-feira, que nesse ano de 2017, então, vai ser no dia 15, e as crianças têm que mandar as suas respostas até o dia 20. Na segunda etapa também nós temos 10 questões para responder, assinalar uma questão correta, uma resposta correta, e uma tarefa ao fim da prova. No mesmo esquema da primeira prova, da primeira etapa, como eu acabei de explicar. Daí, nessa segunda fase, 30% das equipes são eliminadas, aquelas 30% das equipes que tiveram a menor pontuação. Depois, na próxima segunda-feira, os 70% aprovados seguem para a terceira etapa. Na terceira etapa, nós já vamos ter 11 perguntas para assinalar a resposta correta, mais uma tarefa. E na terceira etapa, 40% das equipes são eliminadas, lembrando aquelas que tiverem menor pontuação. E as 60% que passarem vão para a nossa quarta etapa. Mais uma vez, são 11 tarefas, né, para assinalar a resposta correta, 11 perguntas e mais uma tarefinha no final, que também deve ser feita. Na quarta etapa, 60% das equipes são eliminadas, então o jogo começa a ficar mais apertado. A quinta etapa, para os alunos que chegarem lá, ela é somente uma tarefa, e essa tarefa é corrigida pela própria organização da Olimpíada, certo? Então, vamos caprichar e vamos fazer bonito na nossa participação. Agora, esse ano, né, a gente vai ter o calendário divulgado no dia 15 de junho, para saber quais foram as equipes que conseguiram chegar na sexta etapa, que é a última etapa, a etapa final e presencial, no qual os alunos têm a oportunidade de estar conhecendo as outras equipes que participaram com eles pessoalmente. Então, nesse calendário, as equipes que forem aprovadas vão ser no mínimo 200 equipes.
Essas equipes elas vão participar no dia 19 de agosto. No dia 19 de agosto, elas vão fazer então a prova presencial, que inclui questões e desafios. Só que nesse momento os professores não poderão estar lá ajudando seus alunos, então eles têm que estar super preparados, certo? E depois, no dia seguinte, no dia 20 de agosto, a gente tem a cerimônia de premiação com as medalhas para as equipes que participaram. Então eu super apoio, eu super indico que as suas equipes participem, que seus professores incentivem, porque o maior prêmio de todos é o conhecimento. Como a gente insiste em dizer como educador, o conhecimento é o maior valor que a gente pode passar para uma criança, é o maior prêmio que a gente pode oferecer para ela, porque isso nunca ninguém vai conseguir tirar dela. Então eu estou super na torcida pelas 12.028 equipes do nosso Brasil. Esse número me deixa muito feliz. Isso mostra que o nosso país não é como falam, que não é desinteressado, que não é preguiçoso e que a nossa educação tem muita coisa boa para oferecer, que nós temos jovens incríveis para formar o nosso país nos anos seguintes, né, nas nossas futuras gerações. Então, boa sorte para as 12.028 equipes que vão participar esse ano, mas principalmente para as minhas 8 equipes queridas. A Prof tá aqui, ó, torcendo muito por vocês. Estou super feliz por vocês terem aceito esse desafio. Não esqueçam que eu confio muito em vocês e eu pretendo que vocês confiem tanto em vocês o quanto eu confio. Vocês são incríveis, vocês são ousados, vocês são críticos, vocês são interessados e eu tenho certeza que vocês vão muito longe. E eu vou junto com vocês, né? Afinal, eu tenho que participar desse momento, eu tenho que estar lá assistindo de camarote o desempenho de vocês, tá bom? Esse é o meu vídeo, as minhas dicas, uma explicação super prática, né? Bem básica sobre como funciona as Olimpíadas Nacionais de História do nosso país, do nosso querido Brasil. Beijo para todo mundo e boa sorte para os participantes.